Você já ouviu falar sobre o Espírito Santo, mas será que realmente conhece a sua história? Hoje, vamos além das explicações comuns e mergulharemos numa revelação profunda e transformadora. Um entendimento que começa na fundação do mundo, atravessa gerações inteiras e alcança cada um de nós nos dias de hoje. Prepare-se, porque o que você vai aprender agora pode mudar completamente a sua visão sobre Deus, sobre si mesmo e sobre o propósito da sua existência. Logo, nas primeiras páginas da Bíblia, o Espírito Santo aparece como uma presença viva, atuando de forma invisível, moldando a criação e sustentando a vida. Porém, um acontecimento trágico alterou o destino da humanidade. A desobediência do homem afastou o Espírito de Deus da terra. E desde então, a história do ser humano passou a ser marcada por tentativas desesperadas de preencher o vazio deixado por essa separação. Mas Deus, fiel ao seu amor eterno, elaborou um plano para trazer de volta aquilo que havia sido perdido. E este plano foi revelado através de promessas, profecias e, finalmente, através de um ato de redenção que ecoa até hoje. Neste vídeo, você vai entender, passo a passo, como o Espírito Santo agiu na Terra, porque ele se afastou e, o mais importante, como ele voltou para restaurar o relacionamento entre o céu e a humanidade. Não é apenas uma história antiga, é a história da sua vida também. Cada cena, cada personagem bíblico, cada momento foi cuidadosamente escrito para mostrar que Deus nunca desistiu de nós. E agora, o mesmo Espírito que pairava sobre as águas no princípio, deseja habitar em você. Fique comigo até o final, porque o que está para ser revelado vai além do conhecimento. É uma oportunidade de renascimento. Hoje, você pode dar o primeiro passo para viver aquilo que Deus sempre quis para a sua vida. Ser cheio da sua presença. Vamos começar essa jornada juntos. Desde o primeiro sopro de vida sobre a terra, o Espírito Santo já atuava silenciosamente, de forma majestosa e invisível. A Bíblia nos mostra que, enquanto o mundo ainda era um vasto vazio coberto pelas águas, o Espírito de Deus pairava sobre o abismo, preparando tudo para a criação. Cada palavra que Deus pronunciava era acompanhada pela ação viva do seu Espírito, trazendo ordem onde havia caos e vida, onde antes só existia escuridão. O Espírito Santo não era um convidado na história humana. Ele sempre foi o próprio movimento de Deus entre os homens. À medida que avançamos pelas páginas do Antigo Testamento, vemos o Espírito Santo sendo mencionado de maneira profunda e contínua. Ele não apenas agia na criação, mas também se manifestava sobre aqueles que Deus escolhia para cumprir seus propósitos. O apóstolo Pedro nos revela que todos os profetas antigos, desde Moisés até Malaquias, foram movidos, inspirados e impulsionados pelo Espírito Santo. Eles não falavam por si mesmos, mas eram instrumentos vivos através dos quais Deus transmitia sua vontade à humanidade. É fundamental entender: o Espírito Santo não é uma força impessoal, nem uma energia abstrata. Ele é Deus, um Deus que é santo em essência, que é onipresente e que atua de maneira direta e pessoal em toda a história. Sempre que vemos Deus se manifestando na terra, seja em milagres, seja em palavras proféticas, seja em ações sobrenaturais, é o Espírito Santo que está agindo. Invisível aos olhos humanos, mas irresistível no poder, o Espírito foi o elo que manteve viva a comunicação entre o Criador e suas criaturas, mesmo em meio à queda e ao pecado que separaram o homem de Deus. Quando lemos que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, ou que o Espírito do Senhor veio sobre tal profeta, estamos vendo o próprio Deus em ação, movendo-se em direção ao ser humano. O objetivo sempre foi o mesmo: regenerar a natureza corrompida do homem e capacitá-lo a cumprir uma missão sobrenatural aqui na terra.
Deus sempre desejou que o homem carregasse seu espírito. Desde Adão, esse era o plano: ter uma criação que não apenas existisse, mas que fosse cheia da sua própria vida. E essa verdade começa a ser revelada desde o princípio, traçando uma linha invisível, mas poderosa, que conecta Gênesis até os últimos livros do Antigo Testamento. Quando Deus formou o primeiro homem, Adão, ele não apenas moldou um corpo físico do pó da terra. Deus foi muito além. Soprou em suas narinas o fôlego da vida, tornando Adão uma alma vivente. Mas o que muitos não percebem é que ali, naquele momento, Adão recebeu mais do que apenas vida física ou emocional. Ele foi criado completo, com corpo, alma e espírito. Seu corpo ligava-o ao mundo físico, sua alma, as emoções e a razão. Mas era o espírito que o conectava diretamente a Deus. Esse espírito em Adão não era uma mera centelha de consciência, era a presença ativa do Espírito Santo habitando nele, capacitando-o a viver em plena comunhão com o Criador. Adão não era apenas um ser racional caminhando no Éden. Ele era uma extensão viva da imagem de Deus, carregando dentro de si o próprio sopro divino. Sua existência refletia a harmonia perfeita entre o visível e o invisível. O corpo permitia-lhe cultivar o jardim, a alma proporcionava-lhe emoções e pensamentos, mas era o espírito que lhe permitia ouvir a voz de Deus, discernir a vontade divina e caminhar de forma sobrenatural, acima das limitações naturais. Essa estrutura tripla, corpo, alma e espírito, era o que tornava Adão a mais gloriosa obra da criação. No entanto, essa condição privilegiada não era automática ou imutável. Adão tinha uma responsabilidade: obedecer a Deus. A vida espiritual que pulsava nele dependia dessa comunhão ininterrupta. A advertência de Deus foi clara: no dia em que comeres do fruto proibido, certamente morrerás. Mas que morte era essa? Seu corpo não caiu imediatamente sem vida. Sua alma, suas emoções e raciocínios continuaram funcionando. A morte que Deus falava era a morte do espírito, a perda da vida espiritual que o ligava diretamente ao Criador. Com isso, começamos a enxergar algo crucial: o homem não foi feito para viver apenas pela carne ou pela alma. O projeto original sempre foi que o espírito liderasse, em conexão contínua com Deus. Adão foi criado para ser mais do que apenas matéria animada. Ele foi criado para ser templo do Espírito Santo, um ser onde o céu e a terra se encontravam em perfeita harmonia. Mas algo trágico estava prestes a acontecer, algo que mudaria para sempre o destino da humanidade, e que vamos entender nos próximos passos desta jornada. O momento mais trágico da história humana aconteceu em um simples ato de desobediência. Deus havia dado a Adão uma única instrução: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era uma escolha, uma prova de confiança e de amor. Mas, seduzido pela mentira da serpente, Adão e Eva romperam essa aliança sagrada. Eles comeram, e naquele instante, algo invisível, porém catastrófico, aconteceu. O espírito que havia sido soprado neles, aquela conexão viva e direta com Deus, morreu. A Bíblia é enfática: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E foi exatamente isso que aconteceu, ainda que seus corpos tenham continuado vivos por centenas de anos. O erro de muitos é pensar que a morte mencionada por Deus se referia apenas ao corpo físico. Mas não. O que Adão perdeu naquele mesmo dia foi a vida espiritual. Sua capacidade de viver em comunhão com o Espírito Santo foi arrancada. Ele ainda respirava, ainda sentia emoções, ainda podia trabalhar a terra, mas por dentro, espiritualmente, estava morto, separado de Deus,
distante da fonte da vida. Essa separação espiritual foi tão grave que seus efeitos ecoam até hoje, afetando toda a humanidade, geração após geração. O vazio que muitos sentem na alma, a busca incessante por sentido e a dificuldade de compreender as coisas espirituais têm suas raízes nesse único momento em que o Espírito de Deus se afastou do homem. Se antes Adão era guiado pelo Espírito, agora ele passou a ser governado pelos impulsos da carne e pelas limitações da alma. O homem tornou-se um ser incompleto, um templo vazio. Sem o Espírito Santo, Adão perdeu o que o tornava verdadeiramente imagem e semelhança de Deus. E essa tragédia não ficou restrita apenas a ele. A Bíblia nos ensina que, em Adão, todos morreram. Toda a sua descendência passou a nascer sem o Espírito de Deus, herdando apenas o corpo e a alma, mas espiritualmente mortos. O pecado não foi apenas um ato, foi uma herança, um legado de morte espiritual, transmitido a cada ser humano que viria depois. Essa é a raiz de todo o sofrimento humano. O problema do mundo não é apenas moral, social ou político, é espiritual. A verdadeira crise da humanidade começou no dia em que o Espírito de Deus foi retirado do homem. Enquanto esse vazio não for preenchido novamente, nada poderá trazer ao ser humano a vida plena para a qual ele foi criado. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, já havia preparado um caminho de restauração. Um plano para que o Espírito que foi perdido pudesse ser restaurado. E é isso que começaremos a desvendar a partir de agora. Após a queda de Adão, a humanidade passou a carregar uma realidade cruel e invisível, viver apenas com corpo e alma, sem o Espírito de Deus habitando dentro de si. Essa condição, embora não percebida pelos sentidos naturais, trouxe consequências devastadoras para todos os descendentes de Adão. O homem, agora desconectado da fonte da vida, tornou-se um ser incompleto, respirando, pensando, sentindo, mas espiritualmente morto. E mesmo continuando suas atividades normais, como trabalhar, formar famílias e construir civilizações, sua verdadeira essência havia sido deformada. Sem o Espírito Santo, o homem ficou à mercê das suas emoções, dos seus instintos e de suas limitações humanas. A alma, que antes deveria ser guiada pelo Espírito, passou a governar sozinha. E um homem guiado apenas pela alma é vulnerável ao engano, à corrupção e à autossuficiência. Ele pode buscar conhecimento, prazer, sucesso, mas sempre sentirá um vazio profundo que nada terreno é capaz de preencher. Essa lacuna é a ausência do Espírito de Deus em sua estrutura interior. Sem o Espírito, o ser humano perdeu a capacidade de compreender as coisas divinas, pois elas se discernem espiritualmente. A Bíblia é clara ao dizer: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Essa é a realidade que moldou todas as gerações após Adão. Cada ser humano nasce hoje com corpo e alma, mas sem o Espírito Santo, porque herda a natureza caída e separada de Deus. A vida espiritual, que deveria ser o eixo da existência humana, foi substituída por tentativas vãs de preencher o vazio interior com religiões, filosofias, prazeres e realizações pessoais. Mas nenhuma conquista, por maior que seja, é capaz de restaurar aquilo que foi perdido no Éden. O verdadeiro problema da humanidade é interno, a ausência da vida espiritual que conecta o homem ao seu Criador. Essa é a razão pela qual tantas pessoas, mesmo rodeadas de conforto material, ainda se sentem perdidas, insatisfeitas e sozinhas. Porque sem o Espírito Santo, a alma humana não encontra descanso.
O homem sem espírito vive em busca constante, mas nunca se realiza plenamente. Ele pode até tentar ignorar essa falta com distrações, mas o vazio permanece, gritando silenciosamente dentro do coração. Apenas o retorno do espírito pode restaurar o propósito original da vida humana. E é justamente sobre esse plano de restauração que começaremos a aprofundar ainda mais daqui para frente. Com a morte espiritual de Adão, algo ainda mais trágico aconteceu. A comunicação direta entre o homem e Deus foi quebrada. Sem o Espírito Santo habitando no interior do ser humano, a conexão foi perdida. Deus, que antes caminhava lado a lado com o homem no jardim, agora parecia distante, inalcançável. Não porque Deus tenha se afastado por vontade própria, mas porque o homem, separado espiritualmente, já não conseguia mais ouvir, compreender ou se relacionar com o seu Criador da maneira plena para a qual foi projetado. O rompimento não foi apenas emocional ou simbólico, foi real, profundo e devastador para a existência humana. O corpo e a alma, sozinhos, não são suficientes para alcançar as realidades espirituais. Assim como um rádio precisa de um receptor específico para captar os sinais invisíveis das ondas sonoras, o ser humano precisa do espírito para captar a voz de Deus. Sem esse receptor ativo, as coisas espirituais parecem confusas, desconectadas ou até mesmo absurdas para o entendimento natural. A Bíblia confirma isso quando declara: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. A alma, por si só, não tem a capacidade de interpretar as mensagens celestiais. Apenas o Espírito, sintonizado com Deus, pode discerni-las. Foi por essa razão que, ao longo do Antigo Testamento, vemos momentos específicos em que Deus escolhia derramar temporariamente seu Espírito sobre homens e mulheres para que pudessem receber sua direção. Profetas, juízes e reis só conseguiam agir segundo a vontade divina porque o Espírito Santo vinha sobre eles. Mas essa era uma concessão limitada, um remendo provisório até que o plano completo de Deus pudesse ser restaurado através de Jesus Cristo. Sem o Espírito, o homem permanece como um viajante sem mapa, como um navio sem bússola, perdido em meio à vastidão da existência. Deus nunca criou o homem para viver isolado dele. A essência da criação sempre foi relacionamento, intimidade, comunhão. Por isso, a ausência do Espírito Santo deixou um vazio insuportável na alma humana. Um anseio silencioso que atravessa gerações e culturas, gritando por uma reconexão com a fonte da vida. E é justamente essa necessidade profunda que revela a urgência do plano de redenção. Restaurar no homem aquilo que foi perdido no Éden, devolver o espírito, reabrir o canal de comunicação direta com Deus. E assim devolver ao ser humano o seu verdadeiro propósito de existir. Mesmo após a separação provocada pela queda, Deus, em sua imensa misericórdia, não abandonou completamente a humanidade. Ao longo dos séculos do Antigo Testamento, o Espírito Santo continuou agindo, mas de uma maneira diferente. Ele já não habitava permanentemente no homem, mas vinha sobre pessoas específicas, em momentos específicos, para cumprir propósitos determinados. Era uma concessão especial, temporária e seletiva. Um sopro de conexão direta com o céu, reservado apenas àqueles que Deus escolhia para realizar tarefas extraordinárias. Moisés, Gideão, Otiniel, Davi, todos esses personagens bíblicos foram capacitados pela presença do Espírito Santo sobre suas vidas. Não era algo automático, nem fruto de mérito pessoal. Era uma ação soberana de Deus, derramando seu Espírito sobre aqueles que precisavam compreender e executar sua vontade em momentos críticos da história.
Moisés, por exemplo, liderou o povo de Israel porque o Espírito de Deus estava sobre ele, dando-lhe sabedoria, direção e poder. Quando o fardo se tornou pesado, Deus ordenou que parte do Espírito que estava sobre Moisés fosse repartido entre os 70 anciãos, para que eles pudessem também carregar a responsabilidade de governar o povo. Em cada movimento crucial, era o Espírito Santo que fazia a diferença entre o sucesso e o fracasso. Gideão, antes de ser revestido pelo Espírito, era apenas um homem comum, inseguro, escondido dos inimigos. Mas quando o Espírito de Deus veio sobre ele, tornou-se um líder corajoso, capaz de vencer exércitos muito superiores em número. Otiniel foi levantado como juiz de Israel, somente depois que o Espírito de Deus repousou sobre ele. Davi, o jovem pastor de ovelhas, foi ungido rei porque o Espírito Santo veio sobre ele desde o dia de sua unção, capacitando-o para enfrentar gigantes, governar e cumprir o propósito divino. No entanto, essa relação com o Espírito era frágil e condicionada. Como vimos no caso do rei Saul, o Espírito Santo podia se retirar daqueles que se afastassem da obediência e da vontade de Deus. Era um tempo em que a presença do Espírito não era garantida, mas dependia da escolha contínua de caminhar em fidelidade. A presença do Espírito Santo era uma honra, um privilégio raro e precioso que vinha para equipar homens e mulheres para missões específicas, mas que ainda não restaurava plenamente o relacionamento rompido no Éden. Essa atuação seletiva e temporária do Espírito ao longo do Antigo Testamento nos revela algo essencial. O Espírito Santo sempre foi a chave para a comunicação com Deus e para o cumprimento da sua vontade na terra. Sem o Espírito, o homem continuava incapaz de entender, agir e viver segundo o propósito divino. E é justamente essa realidade que apontava para a necessidade de uma solução definitiva, uma promessa que seria revelada séculos depois em Cristo. Mesmo diante da desobediência do homem, Deus nunca desistiu do seu plano original: habitar dentro de nós em comunhão plena e ininterrupta. Desde a queda de Adão, uma promessa começou a ser tecida silenciosamente através das gerações. A promessa de que o Espírito Santo voltaria a ser acessível, não apenas a poucos escolhidos, mas a todos que desejassem viver novamente em aliança com o Criador. Era o anúncio de uma nova era, um novo nascimento, onde o homem poderia ser restaurado por completo, corpo, alma e espírito em harmonia, exatamente como no princípio. Essa promessa foi sussurrada pelos profetas, ecoada nas Escrituras e aguardada, com expectativa por todos aqueles que ansiavam pela redenção. E essa esperança ganhou ainda mais força através das palavras de Jesus. Durante seu ministério, Jesus anunciou que algo extraordinário estava para acontecer. Ele revelou que, após sua morte e ressurreição, o Espírito Santo seria derramado sobre todos que crescem nele. Não seria mais um privilégio de poucos. Não seria mais uma ação momentânea, mas sim uma nova realidade permanente para todos aqueles que fossem feitos filhos de Deus por meio da fé em Cristo. Jesus foi claro: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E a Bíblia explica. Ele falava do Espírito que ainda seria concedido após sua glorificação. Este era o plano restaurador de Deus, trazer de volta o que havia sido perdido no Éden, mas agora de uma maneira ainda mais poderosa. Não apenas o Espírito sobre o homem, mas o Espírito habitando dentro do homem, transformando-o em templo vivo da presença de Deus. A obra de Jesus na cruz não foi apenas para o perdão dos pecados, foi para abrir novamente o caminho do Espírito para nós. A morte que Adão trouxe, Cristo venceu. A separação que o pecado causou, Cristo reparou. E o Espírito que havia partido, Cristo restituiu.
Esta é a grandiosidade do plano de Deus, não apenas nos perdoar, mas nos regenerar, nos fazer nascer de novo, nos dar novamente o Espírito Santo como herança eterna. Essa promessa é o coração da nova aliança. Um novo tempo onde a humanidade não precisaria mais viver separada de Deus, mas poderia caminhar novamente em intimidade com o Criador, guiada não pela força humana, mas pela vida do Espírito. E o grande marco que selou essa promessa foi o dia de Pentecostes, quando pela primeira vez desde a criação, o Espírito Santo desceu para habitar de forma permanente em todos aqueles que creram no nome de Jesus. Um novo capítulo na história da humanidade havia começado, e ele está aberto até hoje para todo aquele que desejar viver o plano restaurado de Deus. Com a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, algo absolutamente extraordinário se tornou possível: o novo nascimento. O Espírito Santo, que antes era restrito a momentos e a pessoas escolhidas, agora estava disponível para todo aquele que crer. Não importava a nacionalidade, a posição social, o passado ou a história de vida. A partir do sacrifício de Jesus e da sua gloriosa ressurreição, Deus abriu um novo caminho, oferecendo a cada ser humano a chance de nascer novamente, não da carne, mas do Espírito. Um renascimento que não apenas transforma a vida exterior, mas que opera uma verdadeira revolução interior. Jesus deixou isso claro em sua conversa com Nicodemos, um dos mestres religiosos da época. Quando Nicodemos se aproximou, curioso e intrigado pelos sinais que Jesus realizava, o mestre lhe disse: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Essa declaração mudou tudo. Jesus estava revelando que não bastava apenas nascer biologicamente, era necessário um segundo nascimento, um nascimento do alto, um nascimento espiritual, que só o Espírito Santo poderia produzir dentro do coração humano. Esse novo nascimento é a resposta definitiva para a tragédia que começou no Éden. Quando Adão caiu, perdeu o Espírito. Quando Cristo venceu, restaurou o Espírito. Agora qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, pode se tornar novamente templo do Espírito Santo. A condição? Crer em Jesus Cristo como o Filho de Deus, reconhecer seu sacrifício e entregar-se a Ele de coração. É por meio da fé genuína que acontece essa transformação invisível, mas real. Uma nova vida começa a pulsar dentro de nós, e o vazio espiritual é finalmente preenchido com a presença viva de Deus. O novo nascimento não é uma metáfora bonita, é uma realidade poderosa. Quando alguém nasce do Espírito, torna-se uma nova criatura. Antigas cadeias são quebradas, velhas naturezas são deixadas para trás, e uma nova identidade é recebida. Filho ou filha do Deus Altíssimo. A promessa que antes era limitada, agora se cumpre em plenitude. Não é mais sobre sermos bons o suficiente, mas sobre recebermos pela graça aquilo que só o Espírito Santo pode operar, a verdadeira vida. Esse é o convite que ecoa através dos séculos: nascer de novo. Receber o Espírito, voltar à comunhão que Adão perdeu e que Jesus restaurou. O novo nascimento é o início de uma jornada eterna com Deus, uma vida onde o Espírito Santo guia, ensina, fortalece e transforma. A porta está aberta, e ela está aberta para você. O novo nascimento prometido por Jesus se tornaria uma realidade palpável e irreversível em um dia que mudou para sempre a história da humanidade, o dia de Pentecostes. 50 dias após a ressurreição de Cristo, enquanto os discípulos estavam reunidos em oração, aguardando a promessa que Jesus havia feito, os céus se abriram.
De repente, um som, como de um vento impetuoso, encheu todo o lugar onde estavam, e línguas repartidas como de fogo pousaram sobre cada um deles. Era a chegada do Espírito Santo, não mais como uma visita temporária, mas como uma habitação permanente dentro dos crentes. O que fora perdido no Éden estava agora sendo devolvido, e desta vez para nunca mais ser tirado. O Espírito Santo, que antes repousava sobre reis, profetas e sacerdotes de maneira passageira, agora vinha para habitar em todo aquele que crê em Jesus Cristo. Naquele momento, os discípulos foram transformados. Homens antes inseguros e temerosos se tornaram ousados, cheios de poder e coragem para proclamar as boas novas da salvação. Pedro, que havia negado Jesus 3 vezes por medo, agora se levantava com autoridade para pregar diante de uma multidão. E em um único dia, 3.000 pessoas nasceram de novo, recebendo também o dom do Espírito. O Pentecostes foi mais do que um evento isolado. Foi o cumprimento de uma promessa eterna. A partir daquele dia, o Espírito Santo passou a estar acessível a toda pessoa, em qualquer lugar do mundo, que reconhecesse Jesus como Senhor e Salvador. Não seria mais necessário ser parte de uma linhagem especial ou ser escolhido para uma missão específica. O Espírito agora estava disponível a todo aquele que, pela fé, desejasse ser restaurado para Deus. Era o início da igreja. Não como uma instituição humana, mas como um corpo vivo, espiritual, formado por todos os que carregam dentro de si o Espírito do Deus vivo. Pentecostes marcou o início de uma nova era, onde a presença de Deus deixou de habitar em templos de pedra e passou a habitar em templos vivos, em nós. Como Paulo escreveu mais tarde, não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O que foi iniciado naquele dia não foi interrompido, não foi limitado, não foi revogado. Ainda hoje, o Espírito Santo continua sendo derramado sobre todos aqueles que creem, renovando, restaurando, capacitando para viver uma vida sobrenatural na terra. Esse é o chamado que ecoa desde Pentecostes: ser cheio do Espírito, não viver, mas pela força humana, mas pela vida do próprio Deus dentro de nós. E essa experiência ainda está disponível para todo aquele que desejar ser parte da grande restauração, que começou com um vento forte e línguas de fogo, e que agora queima como um fogo eterno nos corações que se rendem a Cristo. Com a vinda do Espírito Santo no Pentecostes, algo extraordinário aconteceu. A nossa identidade mudou para sempre. Não somos mais apenas criaturas tentando agradar a um Deus distante. Em Cristo fomos feitos filhos legítimos de Deus. O Espírito, que agora habita dentro de nós, não é um hóspede temporário, nem uma visita ocasional. Ele é a marca, o selo divino que confirma nossa nova posição diante do céu. Filhos amados, herdeiros da promessa, participantes da natureza divina. Isso não é uma ideia simbólica, é uma transformação real que muda radicalmente quem somos. A Bíblia declara: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E mais, recebeste o Espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Essas palavras revelam algo profundo. Deus não apenas nos perdoou, Ele nos adotou. Nos recebeu em sua família de forma irreversível, eterna, inquebrável. Agora temos acesso livre à sua presença. Podemos chamá-lo de Pai. E mais do que isso, carregamos sua natureza dentro de nós. A partir do momento em que o Espírito Santo passa a habitar em nosso interior, tudo muda. Nossa origem, nosso destino, nosso propósito. Antes, nascidos de Adão, herdávamos a morte, a separação e a corrupção. Agora, nascidos de Deus, herdamos a vida, a comunhão e a justiça. Carregávamos em nossos ombros a condenação do pecado.
Agora carregamos em nossos corações a certeza da salvação. E essa transformação não depende das circunstâncias externas nem das opiniões humanas. É uma obra sobrenatural, feita pelo próprio Deus, selada pelo seu Espírito, garantida pelo sangue de Cristo. É algo que ninguém pode roubar, apagar ou desfazer. Viver como filhos de Deus é entender que temos um novo DNA espiritual, não mais marcados pela queda de Adão, mas agora moldados pela obediência de Jesus. O Espírito Santo em nós é o testemunho vivo de que pertencemos a Deus. Ele nos ensina, nos corrige, nos consola e nos guia. Somos parte da família celestial, temos uma herança eterna reservada e carregamos em nosso ser a presença viva do Criador do Universo. Essa é a identidade que o mundo não pode compreender, mas que o céu celebra. Quando você entende que é filho de Deus, tudo muda. Sua visão, sua confiança, sua maneira de viver. Você não luta mais sozinho. Você não caminha mais em dúvida. Você não teme mais o futuro. Porque aquele que é filho sabe que tem um Pai poderoso, amoroso e fiel que jamais o abandonará. E essa certeza se torna a âncora da sua vida, a base da sua fé, a fonte inesgotável da sua esperança. Ao longo dessa jornada, vimos como Deus traçou um plano perfeito para restaurar aquilo que foi perdido no Éden. Hoje, graças à obra consumada de Jesus Cristo, o Espírito Santo não apenas visita, mas habita em nós. Nós nos tornamos o verdadeiro templo de Deus. Não é mais necessário procurar um local físico para encontrar a presença divina. Agora, ela reside dentro de cada coração que foi regenerado pelo novo nascimento. Nós somos a morada viva do Espírito. Somos o lugar onde Deus escolheu habitar, ensinar, fortalecer e derramar sua glória sobre o mundo. O Espírito que pairava sobre as águas na criação, agora se move dentro de nós, guiando nossas decisões, nos capacitando a vencer as batalhas diárias e nos moldando para que sejamos a imagem viva de Cristo nesta terra. Cada passo que damos, cada palavra que pronunciamos, cada ato de fé que realizamos é fruto da presença viva do Espírito em nós. Não estamos mais sozinhos. Não caminhamos mais em escuridão. Somos templos vivos, carregando o próprio Deus dentro de nós, como testemunhas de sua graça e de seu amor incondicional. Essa verdade muda tudo. Ela transforma a maneira como enxergamos a vida, como enfrentamos os desafios e como nos posicionamos diante do mundo. Saber que o Espírito Santo habita em nós é a maior prova de que fomos redimidos, restaurados e enviados como representantes do reino de Deus nesta terra. É um chamado para vivermos de maneira digna dessa nova identidade. É a certeza de que, independentemente do que o mundo diga ou tente impor, nós carregamos dentro de nós o maior poder do universo, a própria presença do Deus vivo. E se essa mensagem falou com você, se algo dentro de você foi despertado, eu quero te convidar agora a fazer parte dessa missão de espalhar essa verdade para mais pessoas. Inscreva-se no canal. Ative o sininho das notificações e deixe seu comentário aqui embaixo dizendo o que você aprendeu hoje. Quando você interage, o YouTube entende que este conteúdo é importante e mostra ele para ainda mais pessoas. Juntos, podemos levar a palavra de Deus e a esperança do Espírito Santo a muitos corações que ainda estão sedentos de vida. Que Deus abençoe você e nunca se esqueça. Você é templo do Deus vivo.